Vamos lá, entendemos aqui, né? Iluminismo, teologia liberal. Se é uma teologia, então essa teologia precisa interpretar. Como ela vai interpretar? Tem que ser um outro método. Então, se a Escritura não é tida como uma revelação de Deus, porque o iluminismo, ele não acredita mais em questões metafísicas. O iluminismo só acredita naquilo que a ciência comprova. Então, o iluminismo se nega a acreditar em coisa que extrapola o alcance da razão humana. Ele extrapola isso. Ele não tem ideia metafísica. Ele nega o supranatural, o sobrenatural, aquilo que está acima daquilo que vemos, tocamos, experimentamos e comprovamos. Que a ciência é comprovação. Se eu pego assim, eu sou um cientista, eu quero comprovar uma coisa e falo assim, ô Alex, vai ali, mete a tua cabeça naquela parede numa velocidade tal. Aí ele vai, pá! Aí abriu aqui. Aí eu falo, Luiz, ô Júlio, mesma coisa, faz a mesma coisa que o Alex. Pá! Abriu aqui. Aí eu falo, ô Cláudio, faz ali, velocidade tem que ser a mesma. Pô! Pá! Conclusão. Bater com a cabeça com velocidade tal cria um corte no superior direito da testa. Isso é uma comprovação científica. Ela vem por experimentação. Agora, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Como é que eu comprovo isso? Como é que eu comprovo? Não tem. Não tem. Então isso não pode ser verdade para mim. Isso não pode ser verdade para mim, porque isso não cabe numa experimentação científica. Pô, mas está lá. Então está lá, era uma forma de transmitir a verdade naquela época, que não tinha razão ainda. Então não é ignorar aquilo, é dizer que aquilo não tem sentido aqui. Que agora nós somos os seres da razão. Lá não. Lá eles eram os seres ainda da mitologia. Eles ainda acreditavam que o trovão é a ira dos deuses rasgando o céu com o martelo de Thor. Então eles não acreditam nisso. É um povo daquela época. Só que nós somos o povo da era científica. Então, como é que eu lido com isso? Daqui a pouco a gente vai falar. Fala, Cláudio. Você que chamou? Só tem, no caso do iluminismo, só tem uma... Eu não entendi. No iluminismo, só tem uma ciência comprovada só através da experiência. E sim. Esse paralelo da escritura que a gente está realmente falando, naquela época não tinha, então para eles não é válido hoje. Não. Isso quer dizer... Isso eu vou falar daqui a pouco. Como é que eles lidam, então, com o texto bíblico se não é comprovado mentalmente? Como é que ele lida, por exemplo, você pega a lei da gravidade, por exemplo. Você descobre a lei da gravidade. Como é que você lida com o homem andando por cima d'água? Não cabe. Não pode. Mas está escrito. Eu tenho que ignorar? Não. Eu tenho que classificar como era lá e como é aqui. É isso. Então, já a gente vai ver, a gente vai falar de um alemão chamado Rudolf Bultmann. Já. Se der tempo. Ah, Jesus, eu orei tanto para dar tempo. Então, antes do surgimento do iluminismo, toda a interpretação da verdade estava sob a batuta da igreja romana. Igreja romana diz, isso aqui é verdade. O mundo é quadrado, por exemplo. Uma coisa que eles falavam. O mundo é quadrado. Então, o fiel católico tomava cafezinho, dizendo um para o outro, o mundo é quadrado. Está onde? Na Bíblia? Não, está numa interpretação alegórica da Igreja Católica, que quando diz, vem dos 4 cantos do mundo, então 4 cantos é um quadrado. Isso é uma alegoria. Então interpreta como o mundo como quadrado. Aí vem a ciência e descobre que o mundo é redondo. Aliás, tem gente até hoje que diz que a Terra é plana, tá? Eu tive um problema sério com um irmão lá de Cabo Sul por causa disso. Ele estimou que a Terra é plana. Eu falei, mas tem satélite não existe, sem invenção. O cara está determinado mesmo. Determinado. Ninguém tira isso da cabeça dele. Que a Terra é plana. É isso. Ainda bem que ele estava armado, né? Ainda bem que ele não estava armado. Eu acho que eu vou ter que corrigir uma coisa na apostila aí, né? Eu boto aí, o método conhecido, o método interpretativo da Igreja Católica era conhecido como quadriga.
que vem de 4 cabeças, 4 fontes, mais ou menos isso. Eu acho que eu comi uma letra aí do quadriga. Bota um Bzinho aí. Fala embaixo está escrito. Ok. Quadriga. É a terceira aí. Mas na outra, depois logo embaixo fica quadriga. Eu pulei, eu digitei, mas não foi. Vamos lá, como é que funciona isso? O texto tem 4 sentidos: sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico ou escatológico. Então, quando lida com um texto, por exemplo, ele tem uma dimensão literal, que é uma interpretação baseada no significado literal das palavras. Você pega um salmo, por exemplo, que fala lá de sofrimento. O que é literal? O salmista está sofrendo. Literal isso. Depois tem uma dimensão alegórica. O que aquilo que é literal traz de oculto, que é o fundamental. Então, esse sofrimento do Salmo 5 tem a ver com Jesus Cristo. Ele está pegando o sentido alegórico, o sentido espiritual, o sentido oculto do texto. Depois tem o sentido moral, ou as lições morais que esse texto me entende. Quando os sofrimentos vêm, eu tenho que pensar em Cristo. Esse é o sentido moral. Sentido escatológico. Eu tenho que, ao pensar em Cristo, dos meus sofrimentos, me alimentar na segunda vinda dele. Tem alguma coisa errada no que eu falei aqui? Isso eu peguei o Salmo 5, uma ideia. Tem alguma coisa errada? Não. Qual o problema com esse método? É que ele pode colocar coisa onde nunca teve e fazer as pessoas acreditarem naquilo que a Bíblia nunca falou. Então, gente, muito cuidado. Alguns de vocês dão aula, tem aluno que são bem, como é que eu vou dizer? Criativo. Perceptivo. Ah, sim. O quê? Perceptivo. Eu já tive aluno de escola bíblica que chegou para mim assim e falou assim: pastor, é o seguinte, olha, eu estou lá na escola bíblica e tem coisas assim que eu vejo que é muito legal, mas tem coisas que eu estou vendo que é coisa que é da cabeça do professor, não vem nem da escritura, nem do próprio estudo que ele está dando. Mas então o cara entende, tipo assim... Isso é aluno de percepção. Ele tem percepção das coisas. Mesma coisa, eu vou lá pregar, eu já falei isso para vocês, eu preguei e abri um texto. Eu li o texto, vocês têm que prestar atenção em mim. Se o que vai sair da minha boca vem do texto ou da minha cabeça. Você tem que prestar atenção em mim. Se eu estou sendo fiel ao texto ou se eu estou impondo minhas ideias no texto. Se eu estou pegando esse texto, na verdade, por trás, as parábolas, por exemplo, né? A parábola do filho pródigo, né? Que o anel significa isso, a sandália significa isso, a coisa significa aquilo outro. Isso tudo nós somos muito tentados a fazer e certamente nós já fizemos algumas vezes, mas a gente vai amadurecendo, entendendo que isso não é legal. Então, esse método aqui dominou a Idade Média e surgiu o Iluminismo. E o Iluminismo vem trazer influência na interpretação. O que é o Iluminismo? A Era das Luzes. Ele chama o período de 1000 anos da Igreja Católica, do século IV ao século XIV, vamos dizer assim, ele chama isso de período das trevas. É um termo pejorativo que não faz jus à realidade. Você não pode chamar de período das trevas um período onde as grandes universidades da Europa surgiram. Os cientistas que surgiram eram católicos. Eles vieram do catolicismo, tinham fé católica. Inclusive, teólogos liberais eram católicos, alguns eram protestantes, alguns vinham do luteranismo, por exemplo. É o caso de Rudolf Bultmann, que era luterano. Então, não era ausência de religião, havia uma religião e havia um movimento cultural que endeusava a razão. Eu tenho que dar com a minha religião agora, lidar com ela através da razão. Então, se isso aqui não cabe na razão, eu preciso ver uma outra maneira de lidar com o texto bíblico. Cuidado, gente. Eu estou citando aqui o Danilo Moraes, esse texto que está aí, tá? Um dos textos que eu dei para vocês, essa citação vem dele. Iluminismo foi um movimento cultural e intelectual europeu que, herdeiro do humanismo, aí eu preciso parar aqui para explicar a vocês. Ele fala, herdeiro do humanismo do Renascimento. O Renascimento
chamado Renascença, a época da Renascença. Sempre quando tem um período desse novo de pensamento, de filosofia, isso vai ser realçado nas artes, os diversos tipos de arte, nos quadros. Por exemplo, pós-modernidade, que lida com o neutro, lida com essa coisa da sexualidade neutra. É possível você ver uma exposição de artes do Santander com o homem nu e a criança lá do lado. Isso tudo tem uma cosmovisão por trás, de neutralidade. Você vê, por exemplo, o Zacarias dos Trapalhões era homossexual, mas ele não poderia dizer que era homossexual. A Globo não deixava. Qual era o argumento? Você não pode abrir a sua sexualidade porque você está lidando com crianças. Esse era o argumento. O que se faz com as crianças hoje? Sexualizam as crianças. Porque tem uma cosmovisão por trás disso, que está predominando, está mudando, nada por uma casa. Está mudando o comportamento. É que a gente, assim, a gente deveria ser interessado mais pelas artes. Tem uma coisa que eu gostaria de estudar, é a arte. A gente poderia se interessar mais pelas artes. As artes, elas retratam realidade de um tempo. Então é muito... O Schaeffer é... Por isso que o Guilherme de Carvalho o Guilherme bebe na fonte. Ele é responsável pelo Labrie aqui. A Nancy Pierce aqui, ó, ela era aluna, foi aluna do Schaeffer. Sim, é por isso que ela vem com essa cabeça toda. Aliás, olha, um bom nome para você ler, para você estudar, é Franz Schaeffer. Como é que é o nome? Franz Schaeffer, daqui a pouco eu deu para você. Assim, abrindo aqui no YouTube, tem 10 do Guilherme de Carvalho dele, que é baseada no, se eu não me engano, é nesse livro. Ele tem uma mensagem sobre isso e tem também, ele vem falando da arte, de toda essa mudança, desde Roma até 1985, se eu não me engano. É muito importante para a gente assistir. Eu, de vez em quando, eu assisto. Você vê a música do Roger Waters, por exemplo, né? Aquela música tem uma mistura do drama dele próprio, de sua infância, como tem uma crítica à educação que afunila as pessoas. A ideia ali, por isso que teacher, professor, né? O professor deixa as nossas crianças mais ou menos assim, né? A ideia dele é que a educação formal formatava a criança para pensar segundo o sistema quer. Como ele era um cara revolucionário, ele é até hoje assim, por isso que o Pink Floyd brigou, uma das causas foi essa também. Eu estou falando de música, hein, gente? David Gilmour e o Pink Floyd, eles são inimigos até hoje. Uma das causas é as influências do Walter nas produções do Pink Floyd. Quem que é inimigo? David Gilmour e o Roger Waters. Guitarrista e baixista, e os dois compositores da banda. E uma das ideias é isso, eles sempre foram uma música meio psicodélica, né? E de muita crítica política. E o Roger Waters é muito politizado. Então, quem ouviu o Pink Floyd e entendeu suas letras, formou uma cosmovisão. Formou uma cosmovisão. Você vê algumas músicas do Beatles, por exemplo, Hey Jude, por exemplo, que era uma letra que supostamente é uma letra composta para o filho do Lennon, que McCartney queria consolá-lo por causa da separação do primeiro casamento. E tem um pedacinho na letra, ele fala: "Ei, Jude, deixa entrar pela tua veia." Ele está falando de droga ali. O que está por trás é droga, só que ele fala de forma poética, né? Ele está dizendo alguma coisa que vai te aliviar dessa dor aí, né? Meu pai me falava muito, antigamente, uma das músicas da época do Gilberto Gil e essa galera que tinha o Sem Lenço, Sem Documento, né? É Caetano. Que tinha muito a ver também com droga também. Ela pensa em casamento, eu tomo uma Coca-Cola. Isso aí já desfazer o casamento. Como banalizar o casamento. A pessoa está cantando, não está notando isso. Sim, não está. Ela pensa em casamento, eu tomo uma Coca-Cola, eu nunca mais fui à escola. Então são coisas assim, né? A mesma coisa de Sampa, né? Que a feia fumaça que sobe apagando as estrelas, que ele fala de narcisismo ali. Esses caras são altamente cultos.
e nós altamente ignorantes. É um contraste entre os dois, né, cara? Quer ver uma banda que sofreu? Foi o R.E.M. quando escreveu Losing My Religion, que é uma expressão que diz mais ou menos, a Rafaela sabe por mais, que é uma expressão que diz assim, eu neguei minha religião, eu neguei isso. Aí a Igreja Católica, inclusive, tentou bloquear essa música, e a música não tem fim religioso. Ele era um dito popular do norte da Inglaterra, se não me engano, que é tipo assim, já deu, chega, entreguei os pontos, né? É isso que quer dizer a letra. Está bem implícito, né? Não é nem subjetivo. Só que ele fala, inclusive o clipe que eles montaram tinha questões religiosas, filosóficas no pano de fundo. Um dos clipes mais bem elaborados que eu já vi até hoje foi aquele, junto com o do thriller do Michael Jackson. Será que muitos não embarcaram nessa teologia sem saber o que estavam basicamente induzindo os outros, né? Porque a música, ela são ecos, elas vão reproduzindo. A ideia é, os filósofos pensam, chegam a conclusões significativas e profundas. Não é o nosso universo, é como se fosse uma coisa meio que metafísica para nós, né? O mundo acadêmico, lá estão os grandes pensadores, estão lá argumentando sobre coisas, sobre pensamentos. Só que isso que se decide nesse mundo acadêmico desce. Quando desce, alguém ouve, caramba, que coisa interessante que esse homem falou, que coisa interessante, e vai começar a popularizar isso. Os artistas vão transformar em canções, em letras, em peças teatrais, em temas de novela. Isso depois, como vai se tornando muito popular, o que era só acadêmico passa a ser popular, o cara está ali tomando café e está falando daquilo, como se ele soubesse. Ele só está ecoando uma verdade que foi produzida lá. Só que quando todo mundo fala, isso precisa ser sistematizado. Quando é sistematizado, vai para a educação. Aí entra no conteúdo programático das escolas, estudar determinado assunto, que foi pensamento de determinado filósofo. Quando aquilo ali é estudado, aquilo vira comportamental. Se é um comportamento, ele tem que ser protegido. Aí criam-se leis para proteger. É assim que funciona. É assim que funciona o negócio. Algumas coisas que você não concorda, de jeito nenhum, não concorda, daqui a pouco vai botando, a coisa se torna tão grande. Se você se tornar um empecilho por aquilo, se colocam leis. E aí, quando você não concordar, mas não é mais uma questão de opinião, é uma questão de crime. Crime. E não vamos culpar, apenas a cultura pagã. A igreja fez isso. Os dogmas, por exemplo, viraram leis. Não era só uma questão de fé teológica, era questão de lei. Se o Enovard mora lá, vive lá nos primeiros séculos, diz assim, eu não acredito na Trindade. Aí encontra para o Marco e fala assim, eu não acredito na Trindade. Você vai acreditar na Trindade? Como é que pode um Deus ser três? Como é que pode ser homem ser Deus? Como é que pode ser filho e ser o pai a mesma coisa? Vai acreditar nisso? Eu não acredito. Então os dois conversando, tudo bem? Os dois conversando, tudo bem. Se alguém passa e vê, você está cometendo um crime. Aí você vai para julgamento. No julgamento você pode se arrepender daquilo, como você pode ser morto. Miguel Serveto morreu por negar a Trindade, inclusive com consentimento de João Calvino. Então não é uma questão, é o ser humano, gente. É o ser humano. Gente, vamos lá, deixa eu ir aqui, cara. O iluminismo foi um movimento cultural e intelectual europeu que, herdeiro do humanismo do Renascimento, é originado do racionalismo e do empirismo do século XVII. Você vê como tantas coisas vieram antes para formular a ideia iluminista. Quando fala de renascentismo humanista, ou humanismo renascentista, ou renascença, é um período na Europa em que já as universidades já existem, e eles olham para a Igreja Católica, assim, para todas as imposições, né, todo o monopólio da religião, eles dizem alguma coisa de errado. Então, aí, essa fase da história, ela foi classificada com uma frase muito comum, de volta às fontes. Nós precisamos voltar aos clássicos gregos, aqui está a predominância do catolicismo, aqui surge a Renascença. O que a gente tem que fazer? Tem que mergulhar aqui, buscar os textos originais, os clássicos gregos que foram nos tirados. Inclusive, nós não vamos ficar olhando essa Vulgata Latina, nós vamos olhar lá para o grego,
antes da Vulgata Latina e ver o que está se fazendo. Isso é o de volta às fontes. Isso, a Renascença, ela foi responsável por pavimentar o caminho da Reforma Protestante no século XVI e pavimentar o caminho do liberalismo teológico no século XVII. Foi a Renascença. Então, por isso que um desejo meu, a nossa aula é sobre interpretação bíblica, mas vocês estão vendo que eu estou trazendo fundo histórico, para vocês entenderem esse universo melhor. Um dos objetivos meus, sonho, é que nós saibamos interpretar mais e melhor a realidade à nossa volta. Que não sejamos tão ingênuos. Quando vê nossas criancinhas chegando com determinado discurso em casa, determinada fala, determinado parecer, nós detectarmos de onde vem aquilo e que isso pode causar na cabecinha dele. Talvez nós estejamos acordando um pouco tarde para isso, mas sempre é hora. E a gente está aqui para isso. Então, fundava-se no uso da exaltação da razão, aqui ele está começando a classificar o iluminismo em si. Exaltação da razão, vista como o atributo pelo qual o homem apreende o universo e aperfeiçoa a sua própria condição, pela razão. Considerava que os objetivos do homem eram o conhecimento, a liberdade e a felicidade. Esses slogans foram os que vão desencadear o fenômeno da Revolução Francesa. É isso aí, o iluminismo. Vamos lá, gente. Dúvidas muitas, perguntas nenhuma. Então vamos embora. Então o iluminismo, portanto, foi um movimento filosófico, cultural, que surgiu na Europa, século XVII, se desenvolveu até o século XVIII. Até ali. Ali está o fim. Agora o que tem hoje são resíduos dele, né? São as centopeias, né? As pernas dele ainda estão, o movimento em si acabou. Mas o legado dele ainda está até hoje. Como o liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele foi, entre aspas, sepultado no início do século XX. Mas as pernas dele estão vivíssimas hoje. Estão vivíssimas hoje. Hoje, vendo esse texto que é a verdade, nós não somos pautados nisso que eles falam sobre a felicidade, sobre esse liberalismo, você fazer algo que estraga uma felicidade. Sim, hoje, André, hoje é o seguinte, o que a gente está estudando aqui século XVI, século XVII, século XVIII, essa ideia era muito racional, essa época era muito racional, isso é chamado período moderno. Tem o período pré-moderno, tem o período moderno e tem o período pós-moderno. Esse aqui é o período moderno. O período pré-moderno tinha uma maneira de pensar, o período moderno tem outro, o período pós-moderno tem outro. Embora essa expressão pós-moderna não seja aceita por todos, mas é a que mais cai bem mesmo. Alguns estão chamando de hipermodernismo, o período que a gente vive hoje. A ideia hoje não é nem a razão, não. A razão hoje está sendo subordinada pelo sentimento. Pela alegria, pelo sentimento. Mas se você é feliz, você tem que viver a vida. Sim. Filosoficamente eles falam isso. Tem um poema, se não me engano, da Cecília Meirelles, que diz mais ou menos assim, o pensamento se protege, mas o coração se entrega inteiro sem razão. A dissociação aí. Fagner musicou isso. Uma canção chamada Conflito. É um poema que ele musicou. Ele diz assim, olha, o pensamento se protege, a razão, né? A razão protege. Mas o coração se entrega inteiro sem razão. Ele anula a razão para se entregar. O resultado, ele diz assim, o corpo inteiro sai machucado desse conflito. Que é o conflito entre a razão e o sentimento. Isso década de 70, em que ele musicou esse poema. Isso está muito explícito hoje, só que hoje não tem nem mais um conflito. O coração, ele tomou o lugar do domínio do ser humano. Até para o crente, né? Eu não senti no meu coração. Quem te fala isso? Por que você não fez isso? Eu não senti no coração. Mas a Bíblia manda você fazer isso. Mas não é mais a verdade da Bíblia que me orienta, é o que eu sinto.
É o que eu sinto, que é para mim. Tem gente que diz que eu vou orar e quando eu sentir que é para pedir não, eu vou pedir. Isso é pós-modernidade. A Bíblia não fala que você tem que Isso é orar, pós-modernidade. sentir. É pós-modernidade. E essas fusões de mente, elas estão presentes ainda. Estão presentes. Eu estou lá pregando, Alex, eu posso chegar à conclusão que na plateia que está me ouvindo tem gente com mente pré-moderna, com mente moderna e com mente pós-moderna. O pré-moderno vai acreditar em tudo que eu estou falando, porque é a igreja que está falando, a autoridade dele acabou. Essa é a mente pré-moderna. Eu chego lá e falo assim, olha, o que Deus nos fala nesse texto aqui é que Davi derrotou Golias por armas não humanas, armas espirituais. Então você também vai derrotar o Golias na tua vida se você colocar armas espirituais. Então essa semana eu estou começando a campanha aqui de 7 quartas-feiras sobre a derrubada do Golias. Pô, o cara que tem mente pré-moderna fala assim, aí, Deus falou. Pronto, não quer saber se a Bíblia fala, se ele compreendeu isso. Agora eu falo a mesma coisa, só que tem alguém ali que tem a mente moderna. Aí ele fala assim, como é que eu vou acreditar num troço desse? Como isso não cabe na minha razão? Não cabe, não acredito nisso. E nega. Só que tem alguém que também tem a mente pós-moderna. Caramba, não senti nada quando ele falou isso. Mas quando ele me falou, me veio no meu coração o sentimento que eu vou vencer essa batalha que eu estou tendo. Isso é o pós-moderno. Ele entende com sentimento. Agora, como é que é o homem bíblico, como ortodoxo? Ele não anula a razão, mas a razão se submete à revelação de Deus que está na Escritura. Por isso, se eu interpretar errado, a minha razão assimila errado. O meu comportamento vai ser errado. Fala, João. Eu acho que é por isso que a pós-modernidade, ele mata o iluminismo, né? Mata a razão. Sim, não tem razão. Aí fica mais difícil de entender onde está o erro. É pior do que naquela época. Porque no período moderno existe uma verdade absoluta. Ela é comprovada pela razão. No período pós-moderno não existe verdades. Não existe verdade. É mais difícil. Existem verdades. Cada um tem a sua. E o juiz dessa verdade é a minha experiência. Esse é o problema. Problema, inclusive, de conflito entre pais e filhos. Um fala que o certo é A, Isso. outro fala que o certo é B. Os dois então tá bom. Os dois tá bom. Toma café junto, você fica com o teu A, que eu fico com o meu B. Eu tenho que respeitar a tua verdade, eu respeito a minha. É mais ou menos isso. Isso está fazendo com que a igreja deixe de ser voz dentro da sociedade pós-moderna. Porque ela não pode dizer isso está errado. Não pode Começa a falar isso está errado. Do que a igreja está achada? É errado pra você. Intolerante, violenta. E, inclusive, a expressão de moral e moralidade ganha uma nova conotação na pós-modernidade. Você vai ver isso num livro chamado Alma Imoral. Só um adendo, o sentido da alma imoral é, para você ser feliz, você tem que quebrar com todos os parâmetros de moralidade que impuseram sobre você. Por isso que é a alma imoral. É a alma que, para ser feliz, peita a moralidade imposta para ser feliz do jeito que ela quer ser feliz. Então, isso é da pós-modernidade. Então, o sentido de moral hoje mudou. O que é hoje o imoral? É aquele que impede de alguém ser feliz do jeito que ele quer. Quando eu imponho a minha moral sobre o outro, eu sou imoral. A igreja hoje, por exemplo, é uma instituição imoral dentro da pós-modernidade. A igreja na sua ortodoxia, né? Porque ela não abre mão de verdades que são absolutas. Essas verdades são questionadas, são tomados outros viés, e quando você vai dizer assim, olha, você não pode isso. Pô, mas é assim que eu me sinto bem, mas isso, diante da Escritura, você está errado. Então, para a pós-modernidade, o imoral não é o que está quebrando o parâmetro de moralidade, é o que está impedindo ele de quebrar. Esse que é o imoral. Mudou, gente. Até porque eles mesmos que a gente é escravo, né? De alguma coisa, né? E aí... Não, pelo contrário, é livre. Nós somos livres, somos livres. Só o que eu quero que vocês pensem é o que se fala hoje. O que se fala hoje é desdobramento do que começou a se falar aqui.
A ideia aqui é livra-se dos dogmas religiosos. Como? Pela autonomia da razão. Agora você continue se livrando dos dogmas religiosos, mas se livre também do racionalismo cru. Siga teus intuitos. Siga. Aí você ignora que o coração é enganoso, você ignora muito da Escritura. Eu que sei. Vamos lá, gente. Tá dando para entender, tá? Vale ressaltar, isso aqui é um ponto interessante. Na Idade Média, sabe qual era a rainha das ciências? A teologia. Não havia nenhum estudioso que não estudasse teologia. A teologia era pré-requisito para a universidade. Era a rainha das ciências. O que significa isso? A teologia é dela que demandava a minha visão das outras ciências. Que coisa maravilhosa isso, gente. Agora, quando essa teologia for ruim, quebra tudo. Quebra tudo. Agora, no iluminismo, essa prerrogativa de rainha das ciências foi transferida para a filosofia e para a própria ciência. A filosofia começa a influenciar tudo. E essa briga entre filosofia e teologia é antiga. Já nos primeiros séculos, lá no período dos pais da igreja, Tertuliano já vai dizer assim: que ligação tem Jerusalém com Atenas? O que ele queria dizer isso? Quer dizer, fé não tem a ver com academia. Atenas era o berço da filosofia grega, né? Vamos prosseguir aqui, gente. Alderi foi meu professor, tá, gente? Ele diz assim: a era moderna começou com o advento do iluminismo, movimento que marcou uma transição profunda de pensamento no pensamento ocidental. Esse ponto que vocês sublinham, marcou uma transição profunda. Esses movimentos que surgem sempre marcam transição profunda. Nós estamos vivendo hoje um tempo de transição que começou na metade do século passado e que levantou a bandeira assim, fincou assim, ó, aqui começa a pós-modernidade com a queda do Muro de Berlim. Ali caiu o socialismo do leste europeu, União Soviética ruiu. Por que tem tanto interesse de trazer o socialismo para os países da América Latina hoje? Por quê? Porque ele caiu na Europa. E não deu certo lá. Os países do leste europeu chamaram a janela de ferro, eles se desfizeram. A União Soviética perdeu o seu poder, se transformou em Rússia. O Fórum de São Paulo surgiu quando? No início da década de 90, quando caiu o Muro de Berlim. Aí surge o Fórum de São Paulo. O que é isso? Vamos trazer o socialismo que não deu certo lá para cá. Eles estão aí até hoje. E a turma está votando nesse cara aí. Está votando nisso. Por isso que a gente não pode chorar muito, não. O que está vendo? Eu chorei aqui, gente. Não é questão de votar em A, em B, C. Vocês estão votando num regime. Vocês estão votando num regime. Isso vai acabar com a gente. E vai acabar mesmo. Vai acabar. É daqui para pior. Porque não adianta tirar o presidente, não. Tirar o presidente, já dizia Olavo de Carvalho, é como tirar essa cereja do bolo. O bolo está lá ainda. Está cheinho, só tirou a cereja. Tanto é que quando colocou outra cereja, já vai ser preso. A outra cereja vai ser preso. Todos que prenderam estão sendo presos, vão ser inelegíveis. Gente, isso é um regime poderoso contra todos nós. Só que a gente não sabia ler isso. Só que tem que, na faculdade de humanas, toda essa contraditória de esquerda que está aí, ele não lê o outro lado. Aí que acontece? Precisar contextualizar. Sim. Então, essa crítica que você está fazendo, ela é legítima, mas é a mesma crítica que eles falavam outrora. Eu citei a música do Pink Floyd aqui. O que o Pink Floyd critica? Critica uma educação que não forma, mas que formata. Formata. Esse foi o grande discurso para tirar um regime de viés conservador. Então tem que tirar isso. Só que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão usando a educação para formatar, mas só para formatar agora num pensamento pós-moderno, socialista, ideias de Karl Marx que não deu certo em lugar nenhum, porque ele era um humanista. E algumas ideias interessantes dele, mas utópicas,
As ideias de Karl Marx, eles ganharam... Tem o outro lado dele. Só leu o quê? Manifesto Comunista? Sim, mas as ideias deles não deram certo. Só que tem Antônio Gramsci, foi o cara que pegou as ideias de Karl Marx e falou assim, vamos dar um outro jeito nisso aqui. Por isso que a gente hoje não vive um marxismo econômico. A gente vive um marxismo cultural. Se vocês me lembrarem de uma aula de marxismo cultural para vocês num sábado, para a gente entender o que é isso, como é que se formou e como é que está presente, inclusive, na interpretação. Se fosse econômico, não daria certo mesmo. A ideia é, o pensamento de Karl Marx, toma a economia que você ganha cultura. Deu certo? Não. Qual é a ideia de Gramsci? Toma a cultura que você ganha economia. O que eles fizeram? Pegaram o movimento cultural e ficaram todos ricos. Pegaram a economia do país, todos ricos, eles, famílias deles. Você pega um presidente militar, nenhum deles saiu rico. Nenhum deles. Agora basta o cara ficar 8 anos lá com a ideia do cultural, que ele agarra a economia, bota o dólar a R$6 como está hoje, acabou, gente. O povo não pensa, tem que tomar mesmo. Vamos tomar, que é falta de pensamento. Vamos lá, gente. A revelação, a fé e a autoridade da igreja tinham um valor preponderante para a maior parte das pessoas, antes do iluminismo, né? Aí depois tem outra citação dele, que está aqui uma colada com a outra, ele diz, com o iluminismo surgiu um novo paradigma, em que o intelecto se tornou o árbitro supremo, até mesmo em matéria de crença religiosa. Isso se deu o nome de racionalismo. As consequências desse desdobramento foram profundas e duradouras, e eu posso dizer aqui, complementando o Alderi, que estão presentes até hoje. Posso passar aqui? Já falamos bastante sobre iluminismo. Posso passar aqui? Esse Descartes, ele passa aqui em que momento da história? Depois um pouco, né? Século XVIII. Só que o Descartes, ele vem do racionalismo francês, do ceticismo francês. Então vocês vão, daqui a pouco talvez eu cite ele aqui, mas ele tem um quê do ceticismo de Descartes, que ele era matemático. Por exemplo, quem estudou aí na escola eixo cartesiano? Estudou, não? Eixo cartesiano, você traça a linha daqui, traça a linha, encontra um eixo cartesiano. É mais ou menos isso, que a gente tinha... Aquilo é de Descartes. O nome Descartes em latim é Cartesius. Por isso, eixo cartesiano, o eixo que veio de Descartes, da mente matemática dele. Caramba, nessa interpretação bíblica. Hein? É muito... Vamos lá, pressupostos filosóficos do iluminismo. Primeiro, racionalismo. O que é isso? ênfase na razão humana como fonte do conhecimento. Fonte do conhecimento. Ela julga Deus. Essa razão julga Deus. Ela julga a Escritura, ela julga tudo. Empirismo é a valorização da experiência e da observação. O racionalismo compreende, o empirismo comprova a verdade. O ceticismo, que seria o questionamento das crenças tradicionais que estavam dominando comportamentos e mentes. Então, o ceticismo. O ceticismo, o cético, não significa incrédulo. O cético é aquele que duvida, aquele que questiona, que duvida, ele põe em dúvida. Eu tenho um ceticismo sobre isso. Eu tenho umas dúvidas severas sobre isso. Só que não são dúvidas de cismas. Ceticismo são dúvidas envolvidas pela razão do ser humano. Isso é do iluminismo. Racionalismo, empirismo, ceticismo e individualismo. O que é o individualismo? O foco na liberdade e autonomia do indivíduo, do sujeito. É aqui que vai abrir caminho para a pós-modernidade. A pós-modernidade é a soberania do sujeito. Por isso que cada um tem sua verdade hoje. Ok? Vocês estão estudando sobre interpretação, tá, gente? Os valores e princípios do iluminismo. Por que eu estou falando disso tudo? Porque tudo isso influenciou na interpretação bíblica. Tudo isso. E eu quero que vocês façam a leitura de hoje. De hoje. As canções que a gente canta na igreja tem influência mais teológica e ortodoxa ou pós-moderna, motivacional? Quem que está no centro hoje? Deus com sua soberania ou o homem com seus sentimentos e desejos? Gente, faz a leitura aí. Faz a leitura da coisa. Gente, vocês não podem desistir, tá? Valores e princípios do iluminismo. Liberdade de pensamento, de expressão e de ação. Igualdade perante a lei e em direitos. Olha como é que tem coisas boas aqui.
Você acha que o mal vem só trazendo coisa ruim? Tem coisas boas. Lembra na quarta pergunta, aqui do início, que eu falei, pode essas coisas denunciar erros na igreja, nos levar a rever questões nossas? Esses pontos aqui, ó. Aqui, ó. A igreja católica dominava muita gente. E cá entre nós, gente, cá aqui entre nós, pô, a igreja evangélica está dominando muita gente, manipulando muita gente, dominando mentes, pensamentos, manietando muita gente, fazendo igual ou pior a igreja católica. A igreja católica inventou o purgatório, a igreja evangélica inventou um monte de coisa. Um monte de coisa. Que domina as pessoas, que tira o dinheiro das pessoas, como a igreja católica tirou. O senhor feudal lá, a igreja encheu lá, a dona de terras e mais terras e mais terras e mais terras, porque os senhores feudais doavam grandes quantias de terras para a igreja católica, porque eles queriam ser salvos, eles queriam a bênção do Papa para a salvação, e a bênção era legal, a indulgência tinha valor legal. Se eu sou um Papa e o Marcelo quer, por exemplo, roubar o Cláudio, ele já maquinou, vou roubar o Cláudio amanhã, pô, mas eu não posso ser condenado, eu vou ao Papa, eu quero comprar uma indulgência de um pecado que eu vou cometer ainda. Eu vendi. Vendi a indulgência, você já está perdoado do roubo que você ia fazer com o Cláudio. Se você vier me roubar, você está perdoado, mesmo me roubando, eu que te dei a indulgência. Eu sabendo disso, sai correndo agora. Vamos lá, ó. Liberdade, igualdade, justiça, baseada na razão e na moralidade, e progresso, crença no avanço contínuo da humanidade. Aqui que está o grande ponto perigoso. O iluminismo acreditava de verdade que o ser livre das garras religiosas, livre para pensar, autônomo na sua razão, essa sociedade formada de pessoas assim ia fazer uma sociedade muito melhor. Na teologia e dentro do cristianismo surgiu a ideia do reino de Deus, que é estabelecido por homens livres na mente. Isso, século XIX, isso com uma força muito grande. Isso só foi levar uma pancada muito forte, foi no início do século XX, por conta das guerras mundiais. Então esse homem, com a razão liberta, ele construiu foi guerras, e não uma sociedade melhor. Daí que vai surgir, em Princeton, a chamada Universidade de Princeton, grandes teólogos se levantaram combatendo o liberalismo teológico e as ideias iluministas, na Universidade de Princeton. Deixa eu ver se eu me lembro mais coisas aqui. Um teólogo suíço chamado Karl Barth, que era teólogo liberal, ele já eu falo do liberalismo teológico, ele se volta contra o liberalismo teológico, dizendo que isso não construiu nada de bom. E a interpretação, ele escreve um livro que é Comentários sobre Romanos, que explodiu no mundo acadêmico, foi basicamente a rasteira final dentro do liberalismo teológico. Só que com Karl Barth vai surgir uma nova maneira de interpretar a Bíblia, que é a maneira neo-ortodoxa, que agora não é a razão, mas não é a questão, a Bíblia contém a palavra de Deus e é a razão humana que descobre. Agora a Bíblia se torna a palavra de Deus e a minha experiência que determina. Isso vem da neo-ortodoxia de Karl Barth, que era influenciado por uns filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que é o filósofo detentor do existencialismo. Isso está presente até hoje, tá, gente? Está presente. Quando a gente tem aquelas canções na igreja que você quer envolver todo mundo, para chorar lá por dentro, se emocionar, tudo isso é do existencialismo de Kierkegaard e de tantos outros, de Karl Barth. Esse rapaz aí que fez isso, aparentemente ele fez um carinho e depois deu um papo. Bem intencionado. Bem intencionado. Prosseguindo. Os pressupostos hermenêuticos do dominio. Agora sim, qual é o pressuposto hermenêutico? Como que agora esse movimento cultural e filosófico vai influenciar na interpretação? Como agora o sujeito vai lidar com a escritura? Primeiro, o conhecimento como construção humana. Então ele rejeita a autoridade divina. O que manda é a razão. A razão é que manda, e não a revelação. Eu não posso ter como algo que guia a minha vida o que não cabe na minha razão. Então o conhecimento é uma construção humana. Então não tem nenhuma revelação para você. Não tem a questão do Espírito Santo que está te mostrando. Não existe isso. É o homem racional. Qual é a grande frase de René Descartes?
Eu penso, logo existo. Então a minha existência não está relacionada a um Criador. Está relacionada à minha capacidade de pensar. Eu existo porque eu penso, não existo porque fui criado. Parece não, né? Mas tem um ponto forte aí de cosmovisão. Segundo, verificabilidade. Era necessário comprovação empírica. Não dá. Pô, lá a Bíblia diz que o homem andou sobre a água. Vamos supor que não tenha a lei da gravidade ainda, não se conhece isso. Então vamos ver se é possível. Então o Marco vai orar e anda para aquela piscina. Agora, pum, caiu. Ah, vai lá, Alex, fazer, pum, caiu. Vai lá, Gaúcho, pum, caiu. Então isso não é verdade. Quem anda por cima da água cai. Acabou? O que você vai? Vai anular o texto? Não, você vai dar uma outra maneira de lidar com isso que a gente vai ver daqui a pouco. Universalidade, buscar por verdades universais e não verdades trancafiadas lá dentro de um ambiente religioso. E objetividade, que é a separação entre fato e opinião. O que é isso? O que é fato e opinião? Jesus morreu, fato. Opinião, morreu pelos nossos pecados. É opinião. Opinião de quem escreveu. Uma coisa não está ligada à outra. Isso é interpretação bíblica, tá, gente? Está lidando com interpretação. Eu pergunto para vocês, é possível a gente ir para a Bíblia sem nenhum pressuposto? Não. Sim ou não? Não. Agora, qual é o pressuposto que a gente deve ir? A gente falou na primeira aula. Entender a Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, como inerrante, como a maneira que Deus se revelou. É com esse pressuposto que eu vou. Se eu não tiver esse pressuposto, eu vou para a Bíblia colocando dúvida nela. Mas eu já vou para a Bíblia não duvidando dela. A gente chama de pressuposto da fé e não pressuposto da dúvida. É assim que a gente vai para a Escritura, o pressuposto da fé. Porque em lugar nenhum da Escritura você vê Deus provando que Ele existe. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. A Bíblia foi escrita para aqueles que creem que Deus existe. Ele já começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra e acabou. Criou Deus. No princípio criou Deus. E Deus existe. De onde ele veio? Isso é problema teu. A Bíblia está ali. No princípio criou Deus os céus e a terra e acabou. Você não crê? É problema teu. É igual um professor meu de seminário que diz, eu estou conversando com um cara, Ele diz, eu não creio nisso, não creio. Eu falei, então vai para o inferno, mano. Você não vai embora para o inferno, você não crê, vai para o inferno. Eu não vou, você vai. Ele era meio assim, cara culto pra caramba. Vamos lá. Do iluminismo para o liberalismo teológico. A gente para aqui agora, 10 horas. Posso ir até 10h10 só? Pode. Tá bom. Vamos lá. Iluminismo, nova maneira de pensar. Liberalismo teológico, nova teologia que surge. Como é que é isso? Vamos lá. Nasce na esteira do iluminismo. Porque, não, reparem, irmãos, os iluministas, eles tinham formações cristãs. O iluminista tinha formação cristã dentro dele. Você pega um Spinoza, por exemplo. Quem já leu Spinoza aí? Se você ler 3 páginas de Sobreviver do Spinoza, eu tenho alguma coisa de Spinoza lá em casa. Ele nasce nessa esteira do iluminismo, e o iluminismo não era um ateísmo. Muitos deles eram cristãos, eles só não conseguiam entender o seu cristianismo pelo viés da tradição dele. Então eles vão ter que criar uma nova teologia. Essa é chamada teologia liberal, a teologia que se liberta daqueles pressupostos religiosos do catolicismo romano. Então ele nasce nessa esteira. Uma vez que a cultura foi afetada por esse movimento e a ênfase na razão e na libertação procurava se desvencilhar das amarras religiosas, era necessária então uma nova maneira de se pensar teologicamente. Essa nova maneira é o que se chama de teologia liberal, de liberalismo teológico. Uma nota aqui, por liberalismo entende-se uma perspectiva de pensar teologia livre, teologia liberta de pressupostos e imposições religiosas, e uma teologia agora mais ligada aos pressupostos científicos. O liberalismo. Gente, está presente até hoje, tá? Só que agora os pressupostos não são mais científicos, os pressupostos são pós-modernos. Lida com teologia, da onde saiu? Teologia da libertação, teologia negra, teologia feminina. Saiu do liberalismo teológico, são as perninhas dele, até hoje aí.
Tem a teologia, um livro do Grans, Norman Granz, são 2 autores, Teologia do século XX. Para quem se interessa por isso, é um livro que vai abrir muito entendimento teu. Com o movimento histórico, o liberalismo teológico, ou teologia liberal, surgiu na Alemanha. Surge na Alemanha. A Alemanha, gente, é o berço da teologia. Os grandes teólogos eram alemães. Lutero era alemão. Calvino era francês, mas Lutero era alemão. E grandes, Karl Barth era suíço, mas Bultmann era alemão, Tillich era alemão, tudo alemão. Então, na Alemanha ganha o nome de liberalismo teológico, e na Inglaterra isso vai ganhar o nome de deísmo, que é diferente de teísmo. O que são os teístas? Os teístas somos nós, que acreditam num Deus eterno, criador, que se revelou, que sua revelação está na sua palavra. Isso é o teísta. O deísta, eu vou falar já do deísmo aqui, então não vou nem me antecipar para você só pegar. Só quero dizer que o iluminismo trouxe liberalismo teológico com sua fonte na Alemanha e o deísmo com prerrogativa mais na Inglaterra. Ambos aqui são elementos religiosos, tá? Aqui a gente não está falando mais de descoberta científica, a gente está tratando de descoberta teológica. A teologia não é mais a rainha da ciência. O que vai agora dominar a teologia são pressupostos filosóficos e científicos. Inverteram. Aqui a teologia era o pressuposto da filosofia. Agora, a filosofia é o pressuposto da teologia. É ela que guia a teologia. Princípios deístas. Para um deísta, um teólogo liberal, tudo que é reconhecido sem que haja racionalidade é crença sem prova. Por exemplo, o deísta cria na criação? Vamos lá, pergunta para vocês. Eu sei que vocês talvez nunca tenham estudado isso, mas eu quero no chutômetro mesmo. Você acha que um deísta cria que houve um criador? Sim. Sim ou não? Sim. E como é que esse criador se relaciona com a criação, para um deísta? Se vira aí. Eles dão a ideia, eles chamam Deus do grande relojoeiro, que construiu esse relógio chamado Cosmos Mundo e se mandou, e a gente aqui dá corda nisso. Então, Deus existe, eles não negam a existência de Deus, nem negam que há um Criador. Isso só vai ser negado a partir do naturalismo, a partir dos escritos de Charles Darwin, que vai começar a se negar isso. Cada um por si, Deus por outro. Sim. Não, a ideia aqui é isso, gente, o que eu estou falando, a gente peca por não estudar às vezes. Quando você vê, por exemplo, um Ed René, hoje um Ricardo Gondim, tem uns outros camaradas aí que eu não estou lembrando agora, afirmando que o futuro está aberto, que quem constrói esse futuro é o homem e não Deus que estabeleceu isso, porque nem Deus sabe desse futuro. Isso eu estou falando de pastores nossos, dos nossos dias, pregando isso, ensinando isso. Isso vem do deísmo. Que o deísmo Deus existe, Deus criou, mas Deus está na transcendência dele e nós na nossa imanência. Acabou, não tem ligação de lá para cá. Então quem construiu o reino de Deus agora somos nós. Por isso as teologias sociais surgiram. Qual é a ideia da teologia da libertação? A salvação não vem mais pela redenção em Cristo. A salvação vem por redimir o povo da opressão dos poderosos. Por que o marxismo e o socialismo têm um cunho religioso? Por causa disso. Não é um viés filosófico. É um viés religioso, ideológico, com uma cosmovisão. Qual é a ideia de Karl Marx? O mundo vai ser melhor quando não houver classes, quando as classes se misturarem. Porque enquanto houver classe dominante, a classe dominada vai ser sempre opressora. Opressora, né? Ele fala do povo proletário, né? Proletariado. Esse é esmagado. Tem sentido isso? Tem sentido. Até hoje você vê poderosos, inclusive os que pregam contra isso hoje fazem isso também, né? Que o poder corrompe. Então a ideia dele era essa. A libertação ou a salvação vem em acabar essa opressão do mais poderoso quanto menos favorecido. A teologia
da libertação, ela vem por esse viés. O expoente brasileiro dela é Leonardo Boff. A ideia, daí vem a teologia social, por isso que em 1974 teve um congresso na cidade de Lausanne, na Suíça, chamado Congresso de Lausanne, que muito bem elaborado, muito bem intencionado, mas o resultado disso foi a teologia liberal, que na verdade é uma teologia social. Acabou, tiraram Deus, isso porque tem influência do deísmo até hoje. Os piores inimigos da humanidade são os que têm mantido as criaturas na superstição. Quem é que mantinha as criaturas na superstição? A igreja. Não é isso? E aqui outras camadas religiosas também. Olha o que eles falam. Os piores inimigos da humanidade são os que têm mantido as criaturas em superstição. Se eu falar para nós aqui, você acha que a igreja evangélica tem fomentado superstição? Então ela é classificada entre os piores inimigos da humanidade. O evangelho da superstição, do medo, se aprisiona a pessoa, você mantém as pessoas na igreja pela teologia do medo, a teologia do castigo. Então, essa coisa. A igreja católica era diferente. A igreja católica, a pessoa aprendeu a botar uma ferradura atrás da porta, aprendeu tudo isso, bem. Mas nós também, nós aprendemos a abrir a Bíblia no Salmo 91. Nós aprendemos um monte de coisa, cara. A visita ir embora, mas é uma mentira isso que eu vi. É isso. Botava vassoura, botava rodo, tudo embora. Por isso que eu fui na casa da Antes uma vez, quando eu fui embora, ela falou que tinha 3 vassouras atrás da porta. Era uma para mim, outra para a Tânia, outra para a Rafaela. Mentira, gente. Mentira. Gente, só para vocês pegarem aqui como isso está presente, tá? Como isso está presente. Inclusive, nós estamos... há uma catolicidade muito grande em nós. Não catolicidade no sentido da universalidade da fé. Catolicidade de crenças e de costume. Você vê o católico tinha um problema e falava assim... Ave Maria, salve Nossa Senhora. Pô, hoje você vê crente já falando isso. Ave Maria, misericórdia, só a graça. Isso são expressões religiosas construídas, que está mais para a superstição. Misericórdia. Alguns estão abreviando, estão falando miserê. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está repreendido, só a graça, só Jesus na causa, tudo isso é nosso, é a catolicidade do nosso, a catolicidade evangélica. Agora eu tenho um pitbull. Um pitbull atrás da porta funciona, tá? Isso aí nem está atrás da qualquer lugar, em qualquer lugar ele funciona. Outra coisa sobre o deísmo aqui, tudo que é de valor na revelação já foi dado aos homens na religião natural. Olha que coisa interessante isso aqui, gente, olha. O que eles estão dizendo aqui? Tudo que se pode entender como revelação de Deus já foi dado na religião natural, racional. Daí o cristianismo ser tão antigo quanto a criação. Então eles entendem que a gente não precisa de um livro para saber que Deus existe. Não precisa disso. Isso aí é antigo. Tanto como é antigo o cristianismo. O quarto ponto, ele diz, tudo o que é obscuro ou está acima da razão, na assim chamada revelação, é superstição e não tem valor. Deísmo. Você vai ver, por exemplo, o pastor Henrique Vieira. Desculpa eu chamar aquele cara de pastor, tá, gente? Me perdoe. Mas ele, numa entrevista da Globo, o que você acha de Jesus? Jesus é formidável. Jesus morreu por fazer o bem. Jesus lutou pela causa do oprimido, pela causa do pobre. Ele era tão bom, ele era tão amado, que depois que ele morreu, inventaram que ele ressuscitou. Quem está falando isso é um pastor. Está falando na Rede Globo. Ele é intitulado. Só que o cara que está lendo aqui, o crentezinho que está vendo aquilo, ele vai absorvendo isso. De onde vem isso? Tudo que está acima, tudo que é aquela chamada revelação, é superstição e não tem valor. Aí a pergunta que você vai fazer como bom intérprete. Bom, se
A ressurreição é uma superstição? Por que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? Essa é uma boa pergunta, que a gente vai tentar responder daqui a pouco. Os milagres não são prova real da revelação, pois ou são supérfluos, explicados à luz da razão, né? Quando são explicados à luz da razão, eles são supérfluos, ou são um insulto à perfeita obra de um Criador, que pôs neste mundo a girar segundo as mais perfeitas leis mecânicas e não interfere no seu funcionamento. Ele está dizendo que o milagre é uma ofensa a Deus, porque se ele criou perfeitamente, qual a necessidade de milagre para consertar alguma coisa? É uma ofensa a Deus. Ou seja, desconsidera a queda, né, nesse sentido. Não tem isso. Não tem isso. Não existe morte substitutiva, por exemplo. Jesus morreu. Jesus morreu. Isso é histórico. Agora, Jesus morreu pelo nosso pecado, isso é invenção de quem narrou a morte dele. É a superstição de quem narrou a morte dele. Seria bom se a gente estivesse falando de outros, mas a gente está falando de cristãos, tá, gente? Aqui a gente para, toma uma água.